Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen está aqui lutando pela liderança do campeonato mundial de partidas rápidas contra Viswanathan Anand, a lenda do xadrez indiano, no ano de 2014. E em certo momento Magnus Carlsen comete um blunder terrível. Vamos dar uma olhada nessa partida, vamos dar uma olhada também na reação, no vídeo, no momento em que o Magnus Carlsen faz ali o blunder, percebe que cometeu ali o grande erro e vamos ver toda a emoção envolvida aqui na partida. Vamos ao vídeo, vamos lá. Muito bem, galera. Opa, a foto do Carlsen ficou pequenininha aqui. Coitado, só porque ele errou. Vamos aumentar aqui a foto do Carlsen. Temos o Magnus Carlsen aqui com as peças brancas, pessoal. Ele tá jogando aqui contra o Anand. E partida rápida. Magnus Carlsen abre aqui com o peão dama. E o Anand responde aqui com D5. Temos aqui C4, o gambito da dama. E aqui as pretas têm a possibilidade de aceitar, de recusar, ou de jogar um cavalo F6 ou até mesmo C6, a defesa eslava que foi jogada aqui pelo Anand. O Magnus Carlsen vai para a variante das trocas, C por D5, C por D5, segue desenvolvendo cavalo aqui em C3, cavalo F6 e aqui bispo F4. Magnus Carlsen adora jogar os peões dama com essa formação do bispo em F4, não é mais um sistema London aqui, né? Mas enfim, ele adora passar o bispo antes de jogar E3, né? A partida seguiu com o cavalo C6, E3 e aqui bispo em F5. O Anand também passa o bispo dele de casas claras. Torre C1, torre C8. Opa, luta já pela coluna C. E aqui cavalo F3, a gente tem uma posição, depois de E6 aqui, uma posição simétrica, né? Uma posição perfeitamente simétrica aqui. Se a gente passar uma linha aqui no tabuleiro, né, exatamente espelhada. E aqui dama B3 foi jogado pelo Magnus Carlsen e o Anand não joga dama B6 aqui, e sim joga bispo aqui em B4, né, bloqueando aí a dama, cravando o cavalo, desenvolvendo uma peça, um excelente lance. O Magnus Carlsen joga bispo B5 e agora o Anand, se ele tivesse toque, né, ele teria que jogar dama B6 aqui para manter a simetria, mas o xadrez não se trata disso, né, então bispo por C3 aqui, cheque foi jogado. E agora B por C3 e agora roque, o Anand coloca o rei em segurança. O Magnus Carlsen tem o par de bispos, mas eles não brilham tanto em posições fechadas ou semi-abertas como aqui a gente tem. Mas enfim, é algo a considerar a longo prazo aí o par de bispos do Carlsen, né? Ou não, o Magnus Carlsen decide que não. Ele se captura agora aqui em C6, ele vai para a mesma ideia, né, de tentar enfraquecer aqui o controle das casas centrais, abdica aí do par de bispos e depois de torre por C6, dama por B7. O Magnus Carlsen ganhou um peão, será que tá valendo a pena? Bom, não sei, o Anand agora tem um forte ataque nesse peão aqui de C3 que é alvo. Dama C8 foi jogado e agora depois de dama por C8, torre por C8, as pretas vão recuperar o peão. Legal aqui a abertura aqui do Anand, né? E aqui não dá para jogar um lance como o rei D2, não foi jogado aqui na partida, por conta de cavalo E4 ganhando imediatamente aqui para as negras, né? Rei E1, torre por C3 e você só ajudou as negras e perdeu o roque e não tá legal, né? Então por isso aqui a partida seguiu com cavalo E5, o Carlsen falou vai capturar, captura logo, torre por C3, torre por C3, torre por C3 e roque. Mais uma vez, rei D2, a gente gostaria muito de jogar um rei D2, né? Porque você tá desenvolvendo uma peça, o rei já tá indo pro centro, um final, mas não é sempre que dá, né? Nesse momento realmente roque é a decisão certa. H6 foi jogado aqui pela lenda do xadrez indiano, Viswanathan Anand, o Carlsen segue com H4, um lance profilático né, que dá uma casa de fuga para o rei, impossíveis checkmates aqui na fileira do fundo, evitando tudo isso, e ao mesmo tempo luta aqui pelo controle da casa de G5, né? E aqui o Anand segue então com o cavalo E4, melhorando a posição do cavalo, e a gente continua tendo uma posição quase simétrica, né? Ainda tem uns resquícios da simetria aqui no tabuleiro, mas agora G4 foi jogado pelo Magnus Carlsen atacando o bispo volta lá para H7 e o Carlsen traz a torre aqui para a casa de B1, precisa trazer um lance corajoso, né? Diga-se de passagem, porque coloca a torre aqui na mira do bispo, não ligando para qualquer outro tipo de ataque. Por exemplo, a gente poderia pensar em cavalo por F2 aqui, não poderia pensar num lance como esse?
Mas aqui não dá, porque as brancas estão dando checkmate, né? Aqui é o seguinte, você não vai capturar o cavalo e perder a torre, claro. Aqui tá tendo checkmate, né, pessoal? Torre aqui na fileira do fundo, entregando um belíssimo de um checkmate. Então, claro que o Anand tem que fazer alguma coisa, ele segue com G5. E agora a coisa tá complicada, porque não tem mais checkmate na fileira do fundo, o bispo do Magnus Carlsen tá atacado, temos H por G5, H por G5, e o bispo volta lá para H2, aí guardou na gaveta, estocou aqui o Magnus Carlsen, né, de forma a preservar o bispo aí de casas escuras. Em G3 o cavalo provavelmente capturaria e, além de tudo, o Magnus Carlsen perderia um peão, né? E agora sim o Anand tem uma possibilidade de fazer um ataque descoberto, mas mais uma vez, cavalo por F2 não funciona. Tudo bem, tá atacando o bispo, não tem mais checkmate, mas tem cheque, né? Você salva a torre e ganha uma peça. Então aqui o Anand vai para um outro ataque, ele segue aqui com o cavalo D2, agora sim, atacando a torre duplamente. O Magnus Carlsen salva a torre com cheque, agora rei G7 foi jogado e o Carlsen segue com a torre na sétima. Forte pressão aqui. Engraçado como tem até uma simetria agora dos bispos aqui, né? Mas agora é o seguinte, tá atacando em F7 e as pretas têm que fazer alguma coisa. O Anand tem que encontrar um recurso e ele encontra um ótimo recurso aqui na posição. Bispo E4, olha que maravilha. Permitindo torre por F7, que foi jogado na partida, rei G8, e agora existe uma pressão muito boa aqui, né? Existe uma ameaça imediata aqui de checkmate e... Perdão, existe uma ameaça aqui de checkmate... Peraí, tá na vez de quem? Calma, Rafa, calma, tá na vez das brancas aqui, senão as pretas já jogariam checkmate, né? Vamos ver aqui, ó, A4, torre C1 é mate, né? Então existe essa ameaça e o Magnus... Agora deu um bug aqui, mas vamos voltar aqui. Eu falei, ué, por que não jogou checkmate aqui agora, né? Porque tá na vez das brancas. Então aqui o Magnus Carlsen segue com F3, evitando aqui o checkmate. Acho que é o único lance, né? Não sei se tem outro, que talvez F4 também, mas só tem esses dois, né? Então F3 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen e agora o Anand recupera aí o seu peão. Ele vai para um lance brilhante aqui, o Anand, né? Ele vai para esse lance cavalo por F3. Por que ele tá fazendo isso? Ele vai entregar uma peça e vai querer jogar esse final e tudo mais? Vamos dar uma olhada que legal, né? Bom, aqui é o seguinte, cavalo por F3 foi jogado e aqui seguiu torre por F3. Vamos entender por que esse lance foi um lance brilhante aqui do Anand, né? Se o Magnus Carlsen tivesse capturado de cavalo, se ele tivesse jogado cavalo por F3, ele tá desprotegendo aqui a torre. E se ele tomar de torre, que é como seguiu na partida, depois de bispo toma e cavalo toma, a gente tem esse final aqui bem bacana, onde o Anand até pode capturar aqui em E3, mas ele prefere não, ele prefere seguir de outra forma e capturar o peão de A e ficar com o peão passado, e a gente vai ter um final bem emocionante aqui, hein? Legal essa ideia do Anand, né? Porque se ele não jogasse isso, se ele jogasse alguma outra coisa... Vamos dizer que ele jogasse, o bispo tá atacado, né? Bispo B1, atacando aqui o peão. Aqui o Magnus Carlsen ficaria muito bem, né? Torre por A7, captura o peão e agora quem teria o peão passado seria o Carlsen. Ele simplesmente teria um peão a mais, né? Porque tá caindo em E3 e o Carlsen ficaria com um peão a mais, mas tem um peão passado, né? Torre A8, por exemplo, poderia seguir aqui de diversas maneiras, mas se tem alguém que pode ganhar essa partida aqui são as brancas, né? As negras teriam que lutar muito e torcer aí pelo empate, né? Então por isso que foi genial aqui esse lance do Anand, né? Um lance brilhante realmente, a única possibilidade dele lutar por uma vitória. E aqui mais uma vez, né? Se cavalo toma, cai a torre, por isso torre toma, bispo toma, cavalo toma. E aqui o Anand tem a possibilidade de capturar em E3, mas ele joga mais dinâmico. Torre A, C1, cheque, rei F2, torre C2, cheque, rei 1 e torre por A2, né? O cavalo não pode sair da ilha, ele tá defendendo aqui o bispo, os peões centrais estão nas casas claras, imunes aqui ao bispo, não dá para capturar em G5 pelo mesmo motivo, então por isso a partida seguiu com bispo D6. Agora sim o peão de G5 tá ameaçado e o Anand segue com A5. Magnus Carlsen captura em G5, olha que final emocionante aqui entre essas duas lendas. O Anand segue com A4, empurrando com velocidade o peão passado. Carlsen tenta trazer o rei D1 e agora a torre B2 aqui, dando caminho aqui para o peão passar, né? Dando liberdade para a torre. Por enquanto o bispo do Magnus Carlsen, o que o Carlsen tem de bom aqui na posição? Esse bispo tá controlando aqui, né? E é outra coisa, é a vez do Carlsen jogar. E aqui o Magnus Carlsen vai para um lance dramático aqui na posição, dramático. Ele faz o lance cavalo por E6, que seria um bom lance se não fosse ruim, né, pessoal? Porque aqui existe a possibilidade de jogar torre B6, que o Anand imediatamente faz e ataca
aí o cavalo as duas peças aqui do Magnus Carlsen. E o ponto todo é que depois de torre B6, não tem como uma das peças sair dando cheque, né? Porque você poderia... Uma peça não consegue sair defendendo a outra, né? Esse é o drama do bispo e do cavalo colado, né? O bispo não vai proteger nunca o cavalo e o cavalo não consegue proteger o bispo, a não ser que houvesse algum duplo, alguma coisa, o cavalo pudesse manobrar para dar um duplo, mas aqui não tem. Essa configuração de cavalo separado pelo rei por uma casa na diagonal, o cavalo precisa de pelo menos 3 lances para dar cheque, então não tem como o cavalo manobrar para dar um duplo, né? E salvar o bispo. E não tem o que fazer, né? Vai perder peça, simples assim. No entanto, nem tudo está perdido, mas o Magnus Carlsen aqui perde toda a confiança e ele acredita que ele está perdido. E, na verdade, eu vou mostrar uma linha aqui que as brancas ainda conseguem segurar o empate. Uma ou duas linhas aqui diferentes, as brancas conseguem segurar o empate, mas aqui acontece um aspecto psicológico. O Magnus Carlsen acredita estar derrotado. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo. Aqui o momento em que o Magnus Carlsen já fez o lance e olha a hora que ele percebe que ele não tá bem. Olha a cara dele. Yes, by face, not happy, miss it. Not happy. And now aqui o vídeo do DJ Chess. I don't even guess what he missed. Some big blunder for such player. Big blunder aqui pro Carlsen. Rook B6 he missed. Olha a reação do Carlsen. O Carlsen e o seu suquinho de laranja, né? Clássico. Attack for two pieces. Olha a cara dele. I don't know. Olha a cara de derrotado. E ele não tá perdido. Isso é que é impressionante. He lost, look his face, não foi um lance bom, mas não tá perdido. Yes, significant. O problema é o lance que ele faz agora. Olha só o que aconteceu. Unbelievable luck for Viswanathan Anand now. Muito bem, galera. Vamos voltar aqui pro tabuleiro e tentar entender uma coisa. Olha só, olha como é psicológico também aqui o xadrez. Claro, gente, cavalo por E6 não foi o melhor lance do mundo. Aqui o Carlsen tem milhares de possibilidades, simplesmente mantendo aqui o controle da casa de A3, né, levando o cavalo para F3, rei E2, tentar levar o rei aqui, vai ter que sacrificar uma peça e jogar o final, né? Então aqui uma linha poderia ir com cavalo F3, depois de rei B3, rei E2, e se jogar um A3, por exemplo, bom, aí eu não sei não, aí talvez as brancas estejam até melhores, né? Porque agora a torre está atacada, aí depois de um torre C3 estaria vindo o bispo B4 mesmo, e as brancas aqui ganham o peão e provavelmente vão ganhar esse final, né? Então, ainda assim, cavalo F3, portanto, seria um bom lance aqui para o Magnus Carlsen. Não é que seria vencedor, mas as pretas não poderiam jogar... por exemplo, depois de torre B3 e rei E2, não poderiam jogar o lance A3. Teriam que jogar alguma outra coisa, trazer o rei. O final ainda continua muito complicado, né? Poderia seguir dessa maneira. Cavalo por E6 foi jogado pelo Carlsen. Não é um bom lance, porque agora se tem alguém que tem que lutar pelo empate é o Carlsen. Mas depois de torre B6 ele se sente derrotado. E aqui existe, na verdade, uma maneira que ele poderia continuar aqui, né? E uma possível continuação seria o lance rei C2. Assumindo, perder uma das peças, né? Uma maneira possível de continuar seria A3, forçando aqui o bispo capturar. E estaria caindo o cavalo. E agora, as brancas conseguem defender esse final? Conseguem, tranquilamente. Aqui é bem simples. Defende o peão, passa aqui o peão para G5, né? Deixa ele numa casa escura e faz uma fortalezinha. Aqui é obrigatório, também tem que achar esses lances, são únicos, né? Esse lance aqui é o único indo para essa manobra. E aí as brancas conseguem se defender, fazem a fortalezinha e se seguraram aqui, né? E aqui vão conseguir defender o empate tranquilamente. E uma outra possibilidade, depois de rei C2, seria capturar logo o bispo. Esse final é mais difícil, mas as brancas conseguem empatar por conta de cavalo C5 e a torre não tem mais como proteger o peão. E vai cair esse peão e vai sobrar um final onde as brancas conseguem defender o empate. Por exemplo, A3, rei B3, rei F7, rei toma e rei E7, por exemplo, rei A4 e torre aqui em B6 cortando o rei. Seria uma possível continuação, né? E a gente fica imaginando qual seria o plano das brancas agora, mas sim colocar o cavalo aqui em F4 e tentar desviar a atenção da torre e trazer o rei de volta. Por exemplo, cavalo D3, cavalo F4, G5 e G6, né? E agora a torre vai ter que se distrair ali para defender a promoção do peão e você traz o rei, né? Então aqui a gente teria uma possibilidade. Torre por E3 seria possível, né? As brancas seguem
atraindo aí a torre e poderiam jogar esse final, que é um final empatado, né? Ainda assim, um finalzinho difícil, tem uma certa luta, né? Mas as brancas vão conseguir empatar aqui, né? As pretas capturam o peão, parece que agora elas vão promover, mas no final das contas as brancas conseguem chegar com o cavalo a tempo, né? E ficar atraindo o rei aqui, vão para o perpétuo e se insistir aqui em avançar, o cavalo sacrificaria, né? Então aqui existe ainda uma possibilidade, nem tudo está perdido, teria que encontrar o lance rei C1 ou rei C2, cá entre nós muito difícil, né? Da pessoa manter ali o equilíbrio emocional, manter ali, né, a tranquilidade de calcular tudo isso daqui. Aqui o Carlsen falou, putz, errei, tô perdido, e fez um lance ruim agora. O blunder, na verdade, foi esse, porque agora a partida seguiu com torre por D6 e o Carlsen agora tem que se livrar desse peão, né? Vamos ver como ele segue. Rei C2, torre B6, cortando o rei, entregando agora em D5, cavalo por D5 e o Anand segue com torre B7. Mais uma vez, uma peça separada pelo cavalo por uma casa na diagonal, tá imune aos saltos do cavalo por um bom tempo, por pelo menos 3 lances. Cavalo C3 foi jogado A3, avançando com o peão, E4 e agora rei F7. O final ainda tem luta, E5, rei E6, aqui rei C1 e torre C7 atacando o cavalo, ai ai ai, rei D2, torre A7. A gente tem o cavalo vindo para A2 e torre B7. Rei C3 e agora a gente vai ver, galera, a maestria do Anand, né? Porque cá entre nós, qual é o plano para vencer de negras aqui? Nada fácil, né? Torre B8, vamos ver a maestria aqui do Anand. G5, rei F5, controlando agora os 3 peões. O rei controlou os 3 peões, né? Esse aqui é o Anand, que manobra incrível aqui. D5 avançando com um deles e agora caiu o peão de E5, G6 e agora rei por D5. O Carlsen espertamente conseguiu atrair a atenção aqui com um dos peões, G7, e agora o rei vai lá atrás dele. Rei E6 e G8 promovendo para a dama e com isso o rei ganha a casa de B3. E agora dá para ganhar? Vai lá, Anand, o melhor lance aqui, torre G3, cheque, rei B4 e agora o rei tá cortado. Vamos ver como segue, rei E5, cavalo C3, torre E3 aqui passando a vez, agora rei C4 e o rei vem para F5 e olha que manobra genial do Anand, rei F5, olha o que ele vai fazer. Aqui rei B4, rei G4, cavalo A2, rei F3, ele dá a volta aqui por trás da torre para não passar pela frente da torre, né? E não cruzar essa linha aqui. Cavalo C3, rei G2, olha todo cuidado aqui, né? Você não pode jogar rei F2 aqui e levar um duplo. Tem que ter todo um cuidado aqui o Anand. Cavalo D5, torre F3, mais uma vez esse padrão. Cavalo separado, né, a torre separada do cavalo por uma casa na diagonal, tá imune por um bom tempo. Cavalo C3, rei F1, segue levando o rei aqui o Anand, rei C4, rei E1, passou o rei, rei B4, torre H3 passando a vez. E nessa posição o Magnus Carlsen abandona aqui a partida, né? Aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. O rei não pode capturar o peão, né? Tá caindo aqui o cavalo. E aqui uma possível continuação seria rei C4, rei D2 atacando o cavalo, cavalo B1, cheque, rei C1 atacando o cavalo e o cavalo tá preso. Simples assim, teria que capturar o peão e a gente tem um final vencedor aqui pro Anand. Que partida, hein? Que final aqui do Anand. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, ver a precisão aqui dos jogadores. Mas realmente uma partida impecável aqui do Anand. 90,7% de precisão aqui pro Anand, 86,5% de precisão pro Carlsen, né? E com direito a lance brilhante ali do Anand, que foi aquele lance cavalo por F3, né? Só tinha aquele lance mesmo para ele tentar ganhar a partida. Do outro jeito ele ia ter que lutar, agonizar ali para empatar, né? Uma partida emocionante, realmente o Magnus Carlsen acabou cometendo blunder, né? Acabou cometendo lá um erro grosseiro, mas o pior de tudo foi que ele se abalou, né? Ele poderia continuar acreditando e lutando, mas ali ele se abalou e entregou o jogo. Ainda assim jogou um final muito difícil, mas cá entre nós, acho que pra mim a grande beleza desse vídeo é essa técnica do Anand para converter esse final aí, que foi um negócio impressionante. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!